Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre como retardar o seu envelhecimento. Se esse tema te interessa, siga-me nas mídias sociais, no Instagram, Facebook, também no Spotify, YouTube e podcast. Pessoal, vamos falar um pouquinho, agora mudar um pouco de assunto, falar de envelhecimento. Patrícia, existe na indústria agentes que a gente chama de senolíticos, né? Que é lítico. Lítico é algo que quebra. Seno, senilidade, envelhecimento. Então, vamos bater um pouquinho aqui um papo sobre agentes senolíticos, agentes que a gente pode usar para quebrar esse processo de envelhecimento, retardar, prevenir, como o pessoal achar mais conveniente. Mas a ideia é, bom, o envelhecimento nunca vai parar. Vou falar assim, vou fazer o peeling de fenol, eu faço muito. Tá, vai durar quanto tempo? Depende de como você envelhece. Exatamente. Né? Vai durar. Mas se você é uma pessoa que se expõe ao sol, à radiação, se você fuma, se você forma muitos radicais livres, se você tem uma dieta inflamatória, o seu tempo de duração vai ser menor de uma pessoa que não tem esse tipo de exposição. Então, vamos falar assim, um pouquinho do que faz a senilidade. Né? O que gera a senilidade? É o processo inflamatório? É a formação de radical livre? Então, vamos falar um pouco do processo inflamatório, né? Do organismo, porque é de organismo, né? De maneira geral. Me ajuda, fala um pouquinho aí, quais são os agentes principais senolíticos e o que a gente pode fazer para lisar, quebrar esses agentes? Bom, vamos lá. Na verdade, quando a gente fala de senolíticos, são substâncias, né, compostos que inibem as células velhas, que a gente conhece aí com o nome de senescentes. Então eu brinco assim, você envelhece porque você inflama e envelhece. Então não tem como, você vai envelhecer. A questão hoje é envelhecer de forma saudável, né? E a busca está sendo cada vez mais esta, né, visão. Então existem substâncias que vão fazer você envelhecer biologicamente bem? Sim. Uma delas é o resveratrol, o famoso e velho bom resveratrol que vem da uva. Uma outra substância, o glicoxil, que a gente chama que é uma carcenina, um biopeptídeo, que tem mais bioassibilidade, né, mais bioacessível ao nosso organismo. Uma outra substância que vocês também buscam bastante, né, a vitamina C, termina sendo, ela não está dentro dessa grande categoria como senolítica, mas ela é uma substância importante para inibir o estresse oxidativo, os radicais livres. Assim como a E. Isso, as duas têm que estar juntinhas, né? Até porque a gente fala que é a dupla dinâmica, a vitamina C recuperando essa vitamina E no processo de oxidação, já que ela é uma vitamina oleosa, né? Então ela precisa ter a sua dupla ali para poder fazer uma atividade perfeita. Então existem várias substâncias, né? E eu digo assim, glicoxil, vitamina C, vitamina E, resveratrol, para mim é uma composição excelente para você preservar. Por que a gente fala do glicoxil? Porque um dos processos de envelhecimento, o doutor falou que é a inflamação. E aonde a gente inflama? Quando a gente come carboidratos simples, né, os processados, o pão francês, né, que não é o pão francês, mas é o que está na composição dele. Né? A constituição dele termina levando à inflamação, exatamente, o processo de produção dele, na verdade, né? Então você tem o açúcar, né, o refrigerante, os sucos, né, com conservantes. Então tudo isso vai fazer com que você inflame. Se você inflama, você envelhece de forma mais precoce e está propensa a levar a processos, né, patológicos. Vou até fazer uma vez, você falou bastante de alimento. Mas eu falo assim, essa inflamação, gente, ela não vem só, né, do que você come. Sim. Ela vem do que você faz. Exatamente. Então, óbvio, a rotina de estresse, né? O tabagismo. Eu alerto muito, porque virou uma moda, né? A troca do tabagismo, eu brinco, né? Fumando pendrive, né? Aqueles cigarros eletrônicos. Eu não vou entrar nesse mérito, porque isso aí é problema de cada um. Não vou falar se tem a fumar ou não, cada um sabe da sua vida, mas a gente não sabe o que tem dentro daquele plástico. Compostos químicos. Porque ele é proibido pela Anvisa. E se a Anvisa funciona ou não, regulou, não é esse mérito, mas se ele não está regulado, a gente não sabe nem o que tem ali dentro.
Eles dizem, não, mas essa marca comprou uma marca boa, mas você não sabe Brasil, Mercado Livre, o comércio eletrônico, você não sabe de onde está vindo aquele controle de qualidade que é aquele dali. Você está comprando um site de venda. Ele não é responsável por controlar exatamente o que está ali dentro, né? Então, assim, às vezes você comete site de venda de outro país, que é pior ainda, né? Então, assim, a rotina do dia a dia, esse cigarro eletrônico, a falta de uma atividade física, uma alimentação inflamatória, hábitos como o tabagismo e tudo mais. Fora isso, também a gente, a própria dieta, né? Existem as dietas anti-inflamatórias, dieta de Bergoni, que é muito famosa, o fato que a gente fala de comer salmão, morango, tudo isso que são antioxidantes, a própria resveratrol. Então, assim, ômega 3, né, que o pessoal já teve a onda, né, da cápsula de ômega 3 e tudo mais. Então, esse processo inflamatório, ele é um dos agentes de senilidade. Sim. Certo? Então, a inflamação está muito ligado ao processo de envelhecimento. Sim. E aí eu vou fazer dois ganchos aí. Quando a gente fala de glicação, é isso? Glicação, né? Glicação, a ligação da proteína, né, do açúcar ou do carboidrato a uma molécula de proteína, o colágeno em especial, né? Quando a gente fala de glicação, né? Essa glicação da pele, Sim. né, que está ligada aos açúcares que a gente consome e tudo mais. Conta um pouquinho, pessoal, disso aí. Quando você come, né, uma substância que gera substâncias que glicam, o que é glicar? Ligar, né? Então você pega um açúcar ligado a um colágeno, que é uma proteína na nossa pele, você faz com que esse colágeno perca a sua funcionalidade. Se ele perde a funcionalidade, obviamente você vai ter uma pele mais propensa à flacidez, a uma ruga e a uma fragilidade. E aí você tem todos aqueles processos de patologias que estão relacionados à perda de uma função barreira, uma dermatite atópica, a psoríase, exatamente. A psoríase fica mais agravada, forma mais placas, né? E você percebe uma queda de cabelo mais proeminente, provavelmente. Então, todos esses processos de glicação estão relacionados muito ao açúcar e ao carboidrato, né, ruim, que a gente chama de carboidrato simples, aquele que é processado, industrializado, que você come. E isso leva a um envelhecimento precoce da sua pele. O tabagista, o diabético, é o paciente que mais glica, na verdade, né? Por isso que a pele, a gente vê até assim, muitas propagandas de hidratante para a pele de diabético, né? Exatamente. Então, assim, a pele do diabético é uma pele extremamente friável, sem vida, do ponto de vista de ressecamento, facilidade para rompimento, para lesões, assim, uma pele de idoso. Exatamente. Né? Então, assim, vou botar você numa sinuquinha de ver o quanto dessa glicação está ligado à ingesta de açúcares ou qual é o tipo de alimento que mais glica a pele? Açúcar. Mais glica a pele são os então derivados de açúcar. Vai para adoçante, não? Eu sou da teoria de que se não tiver o açúcar, melhor, porque até o açúcar é um adoçante natural, né? Da própria... Não, vamos falar da sucralose. Né? Não sou favorável à sucralose. Stevia não é gostoso, não é gostoso. Vamos falar da sucralose. Se não for o industrializado, eu até acho bem interessante. Ok, menos ruim, digamos assim. Mas o que me preocupa é o que está dentro dos processados. Então, aquele açúcar, os conservantes, né, mascarados com açúcar, né? Então, isso tem que ter um cuidado mesmo. E entre o açúcar normal, o demerara, açúcar de coco e tal? São ótimos, né? São fontes naturais, açúcar. Exato. Tem alto valor calórico, mas não é nutricionalmente ruim. Mas para o processo de glicação, isso é uma pergunta que já me fizeram. Entre o açúcar refinado, açúcar cristal, demerara, ou açúcar mascavo, o açúcar de coco, tem grandes diferenças. Eu acho que o refinado com o cristal, todo o restante sim, porque o processo do refino é muito químico. Exatamente. Agora o cristal, o mascavo, o cristal talvez porque parecer cristal, né, fica mais branquinho. A demerara é o valor calórico mesmo. Valor calórico. É calórico. Muito calórico. Muito calórico. E o açúcar de coco, você tem experiência? Não tenho. Eu falo pro pessoal assim, eu acho que o melhor de todos é o mascavo.
Sim. Quando eu penso, cara, pega um pedacinho de rapadura lá. Nutricionalmente eu sempre digo assim, eu sempre uso a ajuda dos nutricionistas mesmo, né? Não, no prova vai matar, coisa que eu falei. Exato. Então assim, essa. Mas a presença do açúcar na dieta que vai fazer. Sim, é que vai É inflamar. um Um dos pilares do Que processo. ajuda a quebrar o processo Sim. do colágeno. Porque você desestrutura toda uma matriz, né? Há uma interação dessa aplicação com o colágeno de articulação? Ou não dá pra gente afirmar isso? Eu não posso afirmar isso. Mas assim, vamos analisar. Se você tem uma inflamação, você também tem um processo de degeneração acelerada. Né? Então, sim, você inflamar. Então, por que uma pessoa que faz uma atividade aeróbica, ela tem mais estresse oxidativo, ela está mais propensa a envelhecimento e também a lesão. Pelo impacto, pela deficiência de componentes que dão reestruturação para essa matriz de alto impacto. Então, provavelmente sim. Tá? Então, o nosso organismo ele é um organismo muito sábio e ter o equilíbrio das substâncias que inibam o processo inflamatório, mas não é que você vai não inflamar, você vai inflamar. Quando você vai fazer uma atividade física, você quer uma inflamação do músculo, né? Você quer uma hipertrofia. Sim, faz parte do processo. Exatamente, mas esse processo inflamatório ele não pode ser crônico, essa é a questão. Né? A continuidade, né? O diário é que é ruim. Então, é que nem cortisol. Você precisa de cortisol? Precisa de cortisol. O cortisol é importante, né? O hormônio da luta e da fuga. O excesso dele é que faz com que você fique patologicamente sensível, porque você vai ter gordura visceral acumulada, você vai ter mais inflamação. Não dá spoiler não. Então você vai ter um comprometimento ruim. Então tudo aquilo que você tem, a quebra do equilíbrio é que é ruim. A gente falou no outro vídeo da microbiota, a gente já falou, nosso corpo é mais bactéria do que qualquer outra coisa. Sim. E as patogênicas se sobrepondo sobre as benéficas é que é o problema. E o nosso organismo na glicação, os produtos de glicação avançada, que são os AGEs, que a gente chama, eles têm receptores específicos no nosso corpo. E ao se ligarem, eles levam aos processos patológicos. Melasma, por que o melasma também piora quando você está inflamada? Porque realmente você sinaliza a célula que vai fazer mais melanina, que vai estar mais inflamada. Né? Então, essa é a condição que a gente tem que inibir. A exacerbação desse processo, a cronicidade desse processo, digamos assim. Né? Então, quanto mais você está inflamando, mais substâncias inflamatórias você está formando. Então, mais radicais livres, mais substâncias tóxicas. E a gente vive num ambiente que não é favorável, né? Você vive com poluente, tabagismo, né? Alimentação. Então, todas as áreas que você está circulando geram substâncias inflamatórias. Esse é o grande problema. E os junk foods. Né? Aí é a parte mais difícil, né? A pizza, o salgadinho. Não, aí você complicou, eu sou dono de pizzaria. Pô. Não fala da pizza não, que meu sócio lá me quebra, não pode não. Mas eu acho que assim, tudo base também pelo excesso, né? Exato. Eu falo assim, você pode de tudo, desde que seja de tudo um pouco. Exatamente. Né? E aí, até para atividade física eu falo isso, né? A não ser que você seja um atleta de ponta e tem um propósito para isso, o excesso da atividade física, ou até mesmo ela de maneira não frequente, realmente leva a lesão, então sempre tem que ter acompanhamento do nutrólogo, do cardio físico, alguma coisa desse sentido. Mas falando do processo de retardamento, né, como retardar o processo de envelhecimento, como fazer algo senolítico, então eu acho que a gente pode partir de alguns princípios. Né? Eu falo para todos assim, minimamente, né, bem minimamente, você tomar uma vitamina C efervescente por dia, você vai estar ajudando um pouquinho, porque ele acaba quelando um pouquinho de radical livre. Né? Então, mas óbvio que isso não é uma dica que vai fazer o processo de anti-age, porque eu estou falando, mas é algo mínimo do mínimo. Sim. Então, assim, até mesmo é um assunto muito extenso, né? Que pode falar até de energético e tudo mais. Passamos um pouquinho aqui do ponto, mas eu acho que o tema ele é interessante, gente. Ficou um vídeo um pouquinho mais longo, mas acho que valeu a pena. Né? Obrigado aí você que assistiu. Deixe seu comentário, que desse ponto tem muita coisa para a gente falar ainda. Então manda um comentário que a Patrícia aqui já virou sócia
do canal aqui para vir responder essas perguntas. Não esquece de tocar a campainha aí para estar alerta, clicar no sininho aí para estar avisando sobre as novidades, inscrever no canal. Patrícia, te agradeço novamente a tua presença nesse vídeo e até o próximo.